Olá a todos, é com muita alegria que nós damos continuidades ao projeto Pílulas, agora lendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Com muita alegria, esse livro que nos traz tantos ensinamentos profundos, que possamos assim pedir a presença do nosso mentor nesse instante, pararmos um pouco a correria do dia a dia, o que nós estamos fazendo e nos permitir repensar, refletir um pouquinho sobre as palavras do nosso Mestre amado. Hoje nós vamos ler o capítulo O Tesouro Enferrujado, capítulo 24. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se, e ali a humildade pede a admiração de todos. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então aqui a gente leva mais um puxão de orelha como vários que nós levamos quando lemos, né, as orientações. E aqui ele tá falando, né, que os nossos sentimentos são nosso tesouro, é o nosso ouro e a nossa prata. Só que a forma como nós empregamos esta energia acaba sendo um impeditivo às obras de Deus. Então olha como ele fala, né? Os sentimentos do homem, por conta de suas ideias, das suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então olha que importante esse conceito, né? Entendendo, a gente não tem noção da energia e da potencialidade que existe dentro da gente. Porque ele está dizendo que se os nossos sentimentos fossem dirigidos para o bem, eles seriam imprescindíveis para a obra de Deus. Mas ele vai dizendo e vai falando como nós empregamos o amor de forma apaixonada, pedimos atenção para a humildade, temos muita dificuldade de perdoar, fazendo com que assim os nossos sentimentos não sejam empregados para o bem. Que a gente possa fazer nesse momento, né, esse momento que nós paramos um pouquinho no nosso dia e refletir. Quais foram os últimos sentimentos? Quais foram as últimas emoções? Qual foi o colorido emocional dos últimos tempos, dos últimos 15 dias? Que cada um possa fazer uma reflexão pessoal. Que a gente, quem quiser anotar, quem quiser pensar. E esses sentimentos que vierem à tona, como eles foram empregados? E aí eu te pergunto, como Jesus
empregaria esses sentimentos e essas emoções? Não é? Quanto a gente tem de dificuldade de perdoar, principalmente a nós mesmos, porque quando a gente fala perdão, normalmente a gente pensa em perdoar o outro, mas em primeiro lugar, quanto a gente tem dificuldade de perdoar a nós mesmos. E a gente não perdoa a nós mesmos porque nós nos acreditamos tão superiores que a gente não pode errar. No nosso inconsciente existe essa grandeza, essa superioridade do eu. Eu não poderia ter errado, então eu não me perdoo. Como assim a gente não poderia ter errado? Nós estamos num planeta de provas e expiações, temos muito o que aprender, temos muito o que caminhar e muito ainda erraremos. Mas se ficamos presos no eu não deveria ter feito, eu não deveria ter feito assim, isso deveria ter acontecido assim, com certeza nós travamos esses sentimentos, nós travamos essas emoções, essas energias. Ao passo de que, quando nós nos libertamos, nós entregamos a Deus a direção da nossa vida. Olha, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas se aconteceu, eu confio que foi o melhor. Olha, eu não gostaria de ter feito isso, eu errei, mas eu sou humano, eu sou humana. Eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que caminhar, eu ainda sou muito pequena. Então eu me levanto e peço a Deus que me ajude a não errar mais, que me ajude a aprender. Não é assim? E se a gente dirigisse essas energias, esses sentimentos, para que o Pai dirija, quanto bem! E quanto nós poderíamos auxiliar em sua obra. Quando a gente puder ter a confiança de entregar a chave do nosso carro para Deus e pedir, dirija, e tranquilamente sentarmos no banco do passageiro, o carro da nossa vida, sendo uma metáfora da nossa vida. Quando tivermos essa coragem, aí sim, tenho certeza que os sentimentos, eles vão estar condicionados à vontade de Deus. E não vai ficar tão difícil assim se perdoar, não vai ficar tão difícil assim perdoar o próximo. Porque se eu consigo encontrar dentro de mim as minhas fraquezas, acolher as minhas imperfeições, compreender o quanto eu ainda sou pequeno, não fica tão difícil olhar, acolher e compreender a pequenez do outro. Porque estamos todos juntos. Se eu tenho avareza, o outro tem vaidade, o outro tem, seja lá o que for, todos temos muitas imperfeições ainda. Então, como não perdoar a imperfeição do outro, sendo que ainda dentro de mim existem várias? Que possamos, com humildade, acolher a vontade do Pai em nossa vida. Então agradecemos com muito amor essas palavras tão bonitas trazidas pela espiritualidade amiga, e que possamos juntos agradecer mais essa oportunidade e pedir o abraço do nosso mestre amigo. Que assim seja. Muito obrigada.